noite a todos, está no ar mais uma oração da meia-noite. Este programa, realizado pela Web TV e SJC, que tem como objetivo alcançar a sua vida com uma mensagem de fé e, claro, com uma oração de poder para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que quer que esteja acontecendo com você venha ser vencido. Você venha sair como um vencedor. E seja qual for a adversidade, seja qual for o problema, seja qual for a situação em que você se encontra, você venha dar a volta por cima, em nome de Jesus. A Web TV e SJC e a Igreja Santa de Jesus Cristo tem esse objetivo. Cada noite, às 15 para meia-noite, um pastor vem aqui para trazer uma mensagem de fé e uma oração pela sua vida. E hoje, tenha certeza que será assim. O poder do Senhor Jesus Cristo, ele vai se manifestar em seu favor, esse poder vai te alcançar e coisas extraordinárias irão acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma leitura com vocês que está no livro dos Salmos, no capítulo 125. Salmo de número 125, versículo 1 diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Repetindo, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Uma pessoa que desenvolve a confiança em Deus, uma pessoa que desenvolve a fé em Deus, e trazendo para os nossos dias a fé no Senhor Jesus Cristo, ainda que ela enfrente ou passe por certas adversidades e por momentos bem difíceis ou delicados, ela não perde a sua fé. Ela não é abalada na sua fé. Ela não deixa de crer no Deus Criador e não deixa de crer no Senhor Jesus Cristo Redentor. A pessoa pode se entristecer, a pessoa pode, por uma situação, por um momento ou outro, sentir-se diferente, até porque nós somos de carne e osso, nós somos de emoção e de sentimento. Mas a confiança em Deus é algo que está tão além de qualquer outra coisa, é algo que é tão forte, que existem pessoas que passam por problemas, por provas, por adversidades, e essas mesmas pessoas nem conseguem, às vezes, fazer uma leitura ou discernir o que está acontecendo com elas, por elas não estarem se deixando levar pelo momento. Nem elas sabem explicar por que diante disso ou daquilo, elas não desabaram. Mas a resposta é a presença de Deus na vida dessa pessoa, e essa pessoa chegou num nível de confiança em Deus tão alto, tão forte, que as adversidades, as provações e as tribulações, os perigos dessa vida não abalam a pessoa. Pessoas abaladas abrem mão dos seus propósitos, abrem mão dos seus planos, abrem mão dos seus objetivos. Pessoas abaladas pelas circunstâncias ou pelas opressões do maligno, elas desistem das suas lutas, elas se entregam. Pessoas abaladas, elas não permanecem para sempre. Elas não se levantam. Pessoas abaladas são pessoas que muitas vezes vão ver que na sua jornada de vida tudo tem ficado pela metade. Ou até muitas coisas na sua vida tiveram um início, mas não teve meio e não teve fim. Coisas que pararam no meio do caminho, que não foram consumadas, que não se completaram. Uma pessoa que ela confia em Deus e que ela está vivendo dentro desse versículo, dessa palavra, quando diz, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O salmista está comparando que uma pessoa que ela aprende a confiar em Deus, não tem nada que abale a sua estrutura, que tire-a de tempo, que mude o seu foco, que mude a sua confiança em Deus. Não tem. Os que confiam no Senhor terão uma estrutura diferente. Terão uma visão diferente. Os que confiam no Senhor
são ousados para fazer investimentos. Os que confiam no Senhor não têm medo de assumir a Deus ou com Deus uma fidelidade, um compromisso. Os que confiam no Senhor farão muitas vezes como Davi. Davi, ungido rei pelo profeta Samuel, mas enquanto perseguido pelo rei Saul, se esquivou, fugiu da ira de Saul, respeitando, porque até então o rei era Saul, e esperando o seu momento chegar, aguardando o seu momento chegar, mas sem perder sua confiança em Deus, sem perder sua esperança em Deus, confiando que no momento certo e na hora certa, Deus faria tudo o que prometeu que faria. Os que confiam no Senhor serão como Abraão, que aguardou 25 anos para ver a promessa de que ele e Sara teriam um filho se cumprir. Ainda falando de Abraão, confiando em Deus, depois do seu filho Isaque ter nascido e já se tornado um garoto, Deus pede para que ele o ofereça em sacrifício, e a palavra de Deus é bem clara quando diz que Abraão levou o seu filho para o monte para sacrificar. E a palavra de Deus chega a dizer que Abraão estava certíssimo, convicto de que Deus era poderoso para devolver seu filho. Os que confiam no Senhor, eles têm uma demonstração de fé, de atitude, de ação diferente. Porque eles sabem que no fundo, o que vai cooperar para aquela ação deles dar certo, não é a intuição deles, não é a força deles, não é a habilidade deles, não é a capacidade deles, mas é o poder de Deus na vida deles. Quando você desenvolve uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, você passa a olhar para os problemas com um outro olhar, com a outra visão. O Senhor Jesus, em um certo momento, na situação de Lázaro, ele chega a dizer que aquela situação não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Nenhum dos discípulos conseguiu entender o que ele estava dizendo. Quando ele chega e diz assim, Lázaro morreu. Os discípulos começaram a dizer, então agora nós vamos lá e vamos morrer também. Mas a visão de Jesus era uma só. Eu vou lá e vou ressuscitá-lo. E Jesus foi e ressuscitou. Jesus foi e ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias que ele estava morto. Quando você aprende a confiar em Deus, sua visão muda. E coisas que até parecem que vieram para fracasso, para derrota, elas contribuem para o seu crescimento, elas contribuem para o seu bem maior, elas contribuem para uma bênção maior. É isso. Confie com toda a sua força e com toda a sua fé naquele que não poupou o único filho, antes o entregou por você. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8 essas mesmas palavras. Se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, por quê ele vai me negar alguma outra coisa? E quando o apóstolo Paulo fala disso, é para falar que Deus está do nosso lado, Ele está do seu lado. E a prova maior de que Deus está do seu lado, de que Ele é com você, é que para te salvar, Ele sacrificou o seu filho, Ele derramou o sangue de seu filho para te purificar dos pecados. Então, qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã, que você precise pedir a Deus ou tenha necessidade de pedir, acredite que Ele vai lhe dar. Porque quando você não pediu nada, Ele foi lá e fez o melhor por você. Quanto mais você pedindo, quanto mais você expressando confiança e fé nele. Ainda no Salmo 125, versículo 2 diz: assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista continua usando o exemplo da firmeza dos montes, só que dessa vez para dizer que Deus é firme para nos proteger. Deus está ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger. Meu irmão, não desista dos seus sonhos. Se você caiu, acredite que vai se levantar e vai dar a volta por cima.
Se você levou um prejuízo, acredite que em nome de Jesus, lá na frente você vai ver que esse prejuízo tinha que acontecer. Porque lá na frente algo maior e extraordinário vai acontecer na sua vida. Confie em Deus, acredite em Deus, não mude a sua aliança com Deus, não mude a sua comunhão com Deus, pelo contrário, intensifica, ora mais, busque a Deus, vai jejuar, vai se consagrar, porque se a sua vida está consagrada nas mãos do Deus Todo-Poderoso, se a sua vida está resgatada pelo sangue de Jesus, se o nome que você confessa como teu protetor e como Senhor da tua vida é o Senhor Jesus Cristo, então tenha certeza, a palavra de Deus vai se cumprir quando diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E aí eu repito o versículo 1 do Salmo 125, quando diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então siga esse exemplo. Confie em Deus. Não se abale. Não se deixe levar pelas dores, pelas emoções, pelos problemas, ou seja lá o que tenha acontecido. Não existe nesta terra e nem em nenhum lugar do universo alguém que seja maior do que Deus. Então não importa quem ou o que está contra você. Lembre quem é que está contigo. Lembre quem está com você, porque o que vem contra você nunca foi e nunca será maior do que Deus. Essa mensagem que eu tenho para você nessa noite, ou seja, qual for o horário que você vai assistir este programa, e acredite, agora eu vou orar por você. E muitas coisas boas irão acontecer na sua vida. Eu acredito que tem pessoas assistindo e se identificando com essa palavra. Tem pessoas agora despertando no seu coração a confiança. Alguns que já confiaram um tempo em Deus e muito. Confiaram muito. Tiveram atitudes de fé extraordinárias, mas quem sabe mudaram, estão esmorecidos, alguma coisa aconteceu e você mudou. Mas essa palavra está chamando você para confiar. Essa palavra está chamando você para acreditar. Essa palavra está chamando você para ficar firme. Essa palavra está lembrando a você que Deus está ao teu redor, que Ele te protege, que Ele te guarda. Você é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você não é um qualquer, você é filho do Deus Altíssimo. Então tome posse disso agora, em nome de Jesus. Eu estou aqui com a água, eu vou consagrar, vou abençoar. Você vai tomar a água na certeza da manifestação do poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Se você puder e quiser, feche agora os olhos, concentre-se para orar, para falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, é em nome de Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que entramos em oração, entramos em concordância, Senhor, para bater a Tua porta. Entramos em concordância com a certeza em nosso coração, em nosso ser, que o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que acampa anjos ao redor do Teu povo. E eu creio, meu Senhor, assim como o livro dos Salmos diz, que o Senhor está ao nosso redor, à nossa volta, nos guardando hoje e para sempre. Então assim vai ser. É por isso, Senhor, que não temos motivo para esmorecer, para entrar em desespero, em pânico. Não temos motivo para nos desesperarmos, porque o Senhor nos guarda. A Tua palavra nessa noite nos chama para confiar em Ti. A Tua palavra nessa noite nos chama para acreditar mais em Ti, acreditar mais no poder do Senhor, no poder de resposta, no poder de operar. Pai, eu creio que o Senhor pode operar em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor continua sendo o mesmo, que todo o poder, que toda a autoridade estão em Tuas mãos, que o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, que esta fé seja agora, meu Deus, presente na vida deste que me assiste. Esse que um dia já teve muita fé e hoje se encontra fraco, que ele receba renovo no seu espírito. Este que já tem um histórico de testemunhos, mas não está conseguindo mais orar, não está conseguindo mais enfrentar os seus problemas, eu te peço uma renovação dele agora, Senhor. Desperta este homem, desperta esta mulher, Senhor Jesus.
este que um dia confiou em ti, que tanto acreditou e por algum motivo o inimigo conseguiu vencê-lo. Mas eu creio que agora nesta oração, esta pessoa está se levantando, esta pessoa está se erguendo para a glória de teu santo nome. Vai de encontro, Senhor, a cada um de teus filhos e filhas. Manifesta agora poder, unção, virtude, vai quebrando toda maldição e todo laço do inferno. Todo mal que tem levado esta pessoa a estremecer, a esmorecer, a entrar em depressão, em pânico. Este empresário que não consegue mais investir, este empresário que está perdendo ânimo na sua loja, no seu espaço de trabalho, no seu comércio, está repreendido agora toda a força do mal. Em nome do Senhor Jesus, saia. É tempo de confiar. É tempo de acreditar, meu irmão, minha irmã. Tenha certeza, se você é de Deus, sua vida vai dar certo. Não importa o que está acontecendo. Agora, tão somente acredite que sua vida vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta-se abençoado. Eu abençoo e consagro a água. Quem agora toma desta água, esteja tomando o poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome com fé, tome acreditando que algo diferente vai acontecer na sua vida agora. Confie com toda a sua força, em nome de Jesus. Honras e glórias ao Senhor Jesus Cristo. Acredite que você está abençoado. Leia o Salmo 125. É tempo de confiar em Deus. Confie, porque quem confia nele não vai ficar desamparado. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês.